Então, continuando a falar da importância da ligação, né, mãe-filho, a arquitetura do cérebro se constrói por meio de um processo em andamento que começa antes do nascimento, adentra a idade adulta e estabelece ou uma base robusta ou então uma base frágil para toda a saúde. Então, aprendizado e comportamento que se seguem. Isso é uma descoberta notável, né? Uma confirmação aí da ciência muito importante. A interação dos genes com as experiências literalmente moldam os circuitos do cérebro em desenvolvimento e é criticamente influenciada pela reatividade mútua do relacionamento adulto-criança, em especial nos primeiros anos da infância. Então, essa relação entre a criança e o cuidador, né, seja o pai, seja a mãe, seja babá, de preferência que fosse pai e mãe, mas nem sempre isso vai ser possível. Vai sim, é de vital importância para o desenvolvimento da criança. Então, o desenvolvimento inicial vai preparar um terreno sólido ou movediço para todo o aprendizado, comportamento e saúde, ou falta de saúde que virão. As palavras dos pesquisadores, se levadas ao pé da letra, poderiam chamar nossa atenção para muita coisa em nossa atual cultura que grita por uma reforma imediata. Já imaginaram a mãe ter o direito de ficar com o bebê durante um ano? Que bênção! Que diferença que faria na vida dessa criança? Se a emoção é o terreno da cognição, os relacionamentos são as placas tectônicas que moldam esse terreno. Então, onde tem as placas tectônicas, né? Quando elas mexem, elas vão provocar terremotos. Todo terremoto teve um deslocamento das placas. E com a gente também vai ser do mesmo jeito, não vai ter muita diferença. Né? Entre estes, as primeiras interações emocionais de uma criança com os cuidadores que a protegem são a principal influência de como o cérebro será programado. Aqui também o inconsciente vem em primeiro lugar, seguido por coisas como o intelecto. Nas palavras do renomado psiquiatra de desenvolvimento, Stanley Greenspan e colegas, a principal arquitetura da mente é a interação emocional e não a interação intelectual. Então, aquela frase de Descartes, né? é, Penso, logo existo, a gente poderia incluir, né? Sinto, penso, logo existo. Olha a importância dos cuidadores deste bebê nas primeiras fases da vida, né? Então, se for uma babá amorosa, uma babá que conversa, uma babá que estimula, ótimo. Mas a gente tem visto assim as avós cuidarem dos netos, elas já estão cansadas, já tem uma distância grande aí, né, de geração para geração. São coisas para a gente parar e a gente pensar e refletir. Então, dada essa ordem de funcionamento, a sensação de segurança da criança, sua confiança no mundo, a sua relação com os outros e, acima de tudo, a sua conexão com as suas próprias emoções, dependem da disponibilidade constante de cuidadores sintonizados, não estressados e emocionalmente confiáveis. Quanto mais estressados ou perturbados os cuidadores, mais precária será a arquitetura emocional da mente da criança. Então, a hora de escolher quem vai cuidar, quem vai ficar com a criança pós licença maternidade é muito importante, porque vai definir esse futuro estado mental dessa criança quando adulta, né? Mas também a gente não está fazendo nenhuma acusação aos pais, de jeito nenhum, às mães. A gente já errou, a gente já acertou. Errar e acertar faz parte do nosso estágio evolutivo. O objetivo nosso não é deixar ninguém com culpa,
Mas a gente tem que tomar consciência disso, porque na hora que eu tomo consciência, eu posso transformar, eu posso modificar, né? É, isso também é muito importante, o fato de nós já termos errado, e não, também não quero saber de nada. Não, não, não é por aí também o caminho, não é? A gente precisa de pensar um pouco. Hoje, né, as crianças estão sendo atacadas por uma influência muito grande, social, econômica, né, familiar, é, e isso vai afetar o aparato emocional delas, não tem jeito. Segundo Greenspan, esse crescimento está sendo seriamente ameaçado pelas instituições e padrões sociais modernos, né? Há um descaso crescente pela importância das experiências emocionais que constroem a mente em quase todos os aspectos da vida diária, inclusive na criação dos filhos, no ensino e na vida familiar. Eu já vi criança de 1 ano e meio que tem celular. Tem uma pesquisa do Japão que eles chegaram à conclusão que a partir dos 16 anos é que o adolescente deveria ter celular. Eu estou cansada de ver criança brincando no tablet, brincando com o celular da mãe, do pai, com 1 ano e pouquinho. As pesquisas de vários neurocientistas falam que o melhor é até 6 anos a criança não ter contato nem com televisão, nem com celular, porque as telas têm afetado muitas crianças. Alguém me mandou um vídeo, uma criança de 8 anos, ela ficava 10 horas no celular. E aí um dia ela joga o celular no chão, ela quebrou a sala da casa dela todinha, tudo. E já tem adolescentes sendo internados com surtos graves, né, por excesso de estímulo de telas. Podemos ver o resultado, né, da quantidade de crescentes de crianças, adolescentes com supostas doenças mentais como TDAH, depressão, ansiedade, ou apresentando comportamentos de automutilação e muito frequentemente nas redes sociais. Então, por trás de uma automutilação, por trás do TDAH, tem muita ansiedade, pode ter muita depressão também, mas uma das maiores causas tem sido a tela, né? O Gordon Neufeld, numa sessão do Parlamento Europeu, em Bruxelas, ele disse: o desabrochar do potencial humano é espontâneo, mas não inevitável. Todos envelhecemos, mas nem todos viramos adultos. Criar verdadeiramente filho, portanto, seria conduzir essa criança ao seu pleno desenvolvimento como ser humano. E por que na nossa cultura moderna fracassamos cronicamente com esse objetivo? O problema começa com não conseguir entender as necessidades da criança em desenvolvimento. Nós temos que estimulá-la para que ela explore o seu potencial. Então, se a criança já consegue amarrar o tênis, deixa ela amarrar, deixa a criança comer sozinha, deixa ela tomar o banho, você supervisiona, tudo que ela já der conta de fazer, deixa ela fazer. Mas eu vejo tantos pais cerceando, cuidado, você vai cair, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ó o brinquedo. Então, cria um clima de muita insegurança. A gente tem que incentivar a criança. Claro, não seremos irresponsáveis. Se você está vendo que ela vai machucar de uma forma grave, a gente vai lá e impede, óbvio. Né? A gente não seria irresponsável a esse ponto. Mas criança vai arranhar a perna, vai cair, vai fazer parte. Se quebrar uma perna, um braço, vai acontecer. Então, hoje, os pais estão, assim, muito protetores, né? Chamados pais helicópteros. Uma mãe me disse, eu sou, na maior parte do tempo, eu sou mãe drone. Eu falei, nossa, é mais sério do que o helicóptero, né? Porque o drone, você o controla e você manda ele para onde você quiser, né? Pertinho, mais longe, mais para cima, mais para baixo. Então, nós estamos tirando a capacidade da criança de explorar
tudo que ela pode explorar dentro dela. E pais assim estão assinando, né, o atestado de incompetência do filho. Não, deixa eu vestir sua roupa, eu visto mais rápido. Não, então se vai para a escola, começa a aprontar mais cedo, mas deixa ela vestir a roupa do uniforme, deixa, se ela já sabe, deixa ela abotoar os botões da blusa. Então, é indispensável a gente mudar a nossa postura em relação a isso. Neufeld resume com eloquência que toda criança, independentemente do temperamento, precisa, em primeiro lugar, as crianças devem se sentir convidadas a existir na nossa presença como elas são. Com isso, a em mente, a principal tarefa dos pais, além de prover o necessário à sobrevivência da criança, é transmitir-lhe com palavras, atos e, acima de tudo, com uma presença energética, uma mensagem simples de que ela é exatamente a pessoa que eles amam, acolhem e desejam. A criança não precisa fazer nada, nem tem que ser diferente sob aspecto para conquistar esse amor. Na verdade, ela não pode fazer nada, porque esse abraço de aceitação não tem como ser conquistado. Tampouco é passivo de revogação. Ele não depende do comportamento e da personalidade da criança. Ele simplesmente existe, quer a criança esteja sendo boa ou má, levada ou comportada. Então, a gente tem direito de falar: olha, esse comportamento seu agressivo me incomoda, mas eu vou te amar do mesmo jeito. Porque senão a criança vai aprender a ser a boazinha, vai abrir mão dela mesma e aí vai atrapalhar a vida dela muito lá no futuro, né? Vai ser aquela criatura que não vai dizer não, não pode fazer, não está aguentando, está caindo de tão cansada, exausta, e vai lá e faz, porque ela tem que ser boazinha, porque ela tem que ser amada. Não. Nós vamos garantir aos nossos filhos o nosso amor. Eles podem ser do jeito que eles são, nós vamos continuar amando. Mesmo aquele filho birrento, né? A criança que dá birra está com raiva, é, sozinha ela não vai dar conta de se autorregular, de voltar para o estado de equilíbrio, ela precisa do adulto abraçar, conversar. A raiva é natural, todos nós temos, eu também tenho. Você deve ter ficado chateado com alguma coisa, às vezes é difícil mesmo. Abraça, acolhe, daí a pouquinho ela sai do seu colo, volta a brincar e volta a rir. Então, esse ponto aqui é indispensável, ele é inadiável, né? Que é um amor independente do comportamento da criança. E muitos paz e muita luz.